Existe um momento na vida em que o silêncio se torna o único desejo de um homem, quando o barulho do mundo machuca tanto que a alma implora por um lugar esquecido, um canto onde ninguém pergunte nada, onde ninguém espere nada, onde seja possível apenas existir sem peso, sem dor, sem memória. Foi exatamente isso que Sebastião procurava quando desceu daquele ônibus velho na vila mais esquecida do interior de Minas Gerais, carregando apenas uma mala surrada e o peso invisível de uma tragédia que o havia despedaçado por completo. Ele tinha 52 anos, cabelos grisalhos, olhos fundos de quem não dormia direito há meses e aquela expressão de homem que já desistiu de lutar, mas ainda não teve coragem de desistir de respirar. Sebastião queria silêncio, apenas silêncio, e quando o velho da imobiliária lhe ofereceu aquele barraco abandonado por um preço tão baixo que parecia piada, ele nem hesitou, pagou 3 meses adiantado com o resto do dinheiro que tinha sobrado da venda de tudo, pegou a chave enferrujada e seguiu pela estrada de terra até encontrar aquela construção caindo aos pedaços no fim da rua sem saída. Era perfeito para o que ele queria. Um lugar onde pudesse morrer devagar, sem incomodar ninguém, sem ser incomodado por ninguém. Mas quando Sebastião colocou aquela chave na fechadura, quando empurrou aquela porta rangente e deu o primeiro passo dentro daquela casa fria e úmida, ele não fazia ideia de que o silêncio que buscava estava prestes a ser destruído da forma mais inesperada possível. Ali, encolhida no canto do cômodo dos fundos, agarrada a 2 bebês que choravam baixinho, estava uma jovem de olhos arregalados, aterrorizada, tremendo como um animal acuado. E ao ver Sebastião, ela não gritou, não correu, apenas sussurrou com a voz embargada: "Por favor, não me entregue. Ele vai me matar. Ele vai matar meus filhos." E naquele instante, naquele exato momento em que o olhar desesperado daquela desconhecida encontrou os olhos cansados de Sebastião, algo mudou, algo que ele não conseguia explicar, como se o destino tivesse preparado aquele encontro há muito tempo, como se Deus tivesse escrito aquela cena antes mesmo de Sebastião nascer. Antes de continuarmos esta história, eu preciso saber, você que está me ouvindo agora, de onde você está nos acompanhando. Se você está ouvindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de qualquer canto deste país, deixe seu like agora. Mostre que você faz parte desta comunidade de almas que acreditam nas lições do destino, que acreditam que nada acontece por acaso. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora, porque toda semana eu trago para você histórias reais, histórias que vão tocar sua alma, que vão fazer você repensar sua vida, suas escolhas, seu caminho. Agora sim, vamos juntos descobrir o que aconteceu naquele barraco esquecido. Vamos descobrir como o silêncio que Sebastião tanto procurava se transformou no grito mais importante da vida dele. Era o ano de 1997, um tempo em que o Brasil ainda sangrava as feridas de uma crise econômica que havia despedaçado famílias inteiras. Um tempo em que o interior de Minas Gerais via seus filhos fugirem para as capitais em busca de um futuro que muitas vezes nunca chegava. Um tempo em que vilas inteiras morriam devagar, casas eram abandonadas, sonhos eram enterrados junto com a esperança. A vila onde Sebastião havia chegado se chamava Santo Antônio do Vale Esquecido, um nome que parecia profecia, porque de fato aquele lugar havia sido esquecido por Deus e pelos homens. Era um desses lugarejos que já teve seus dias de glória quando a mineração ainda rendia ouro, quando as famílias prosperavam e as ruas eram cheias de vida. Mas agora, quase no final do século XX, Santo Antônio do Vale Esquecido era apenas um fantasma do que foi. Ruas de terra batida onde a poeira subia a cada passo, casebres de madeira apodrecida, muros descascados, janelas quebradas, quintais tomados pelo mato e aquele silêncio pesado de lugar que perdeu a alma.
Eram apenas 300 e poucos habitantes que ainda resistiam ali, a maioria velhos que não tinham para onde ir, alguns poucos trabalhadores que cuidavam das fazendas dos arredores, e aquelas famílias que eram pobres demais até para tentar a sorte em outro lugar. Não havia banco, não havia hospital, não havia delegacia, apenas uma igrejinha velha que abria aos domingos, uma mercearia que vendia de tudo um pouco, uma escola primária que funcionava numa sala só, e aquele bar de esquina onde os homens se reuniam para beber cachaça e reclamar da vida. A estrada principal era de asfalto velho e cheio de buracos, mas as ruazinhas que levavam aos casebres eram só terra e pedra, e quando chovia, aquilo virava um lamaçal impossível de atravessar. O barraco que Sebastião havia alugado ficava no fim da Rua da Esperança, um nome irônico para um lugar onde a esperança tinha morrido há muito tempo. Era uma construção simples de tijolos aparentes e telhas de amianto furadas. 3 cômodos pequenos, uma cozinha sem fogão, um banheiro sem chuveiro, paredes mofadas, chão de cimento irregular e aquele cheiro de abandono que gruda na gente e não sai. Os vizinhos mais próximos moravam a uns 50 metros de distância. Eram 2 famílias que mal cumprimentavam estranhos, que viviam trancadas em suas próprias misérias e que certamente não se importavam com quem chegava ou quem partia. Este era o cenário perfeito para um homem que queria desaparecer do mundo, para alguém que buscava um canto onde pudesse se dissolver no esquecimento. E foi exatamente por isso que Sebastião escolheu aquele lugar. Porque ali ninguém faria perguntas, ninguém cobraria respostas, ninguém esperaria nada dele. Mas o destino, meus amigos, o destino tem seus planos, e muitas vezes esses planos são escritos com a tinta da ironia. Porque aquele homem que buscava o lugar mais vazio do mundo estava prestes a encontrar a situação mais complicada da vida dele. Estava prestes a descobrir que não existe silêncio quando Deus tem uma missão para você cumprir. Sebastião Ferreira da Silva tinha 52 anos quando entrou naquele barraco, mas parecia carregar o peso de 80, os ombros curvados, as mãos trêmulas, aquele jeito de andar de quem já não tem pressa para chegar a lugar nenhum, porque não há mais lugar nenhum esperando. Antes de tudo desabar, Sebastião era um homem comum, daqueles que a gente cruza na rua e nem nota, um contador competente que trabalhava há 28 anos no mesmo escritório em Belo Horizonte. Acordava todo dia às 6 da manhã, tomava seu café preto sem açúcar, pegava o ônibus das 7h15, chegava pontualmente às 8 no trabalho, almoçava a marmita que a esposa preparava com carinho, saía às 6 da tarde, voltava para casa às 7h30, jantava vendo o Jornal Nacional e dormia às 10 em ponto. Era um homem de rotina, de palavra, de princípios, daqueles que nunca sonegaram 1 centavo de imposto, que nunca faltaram um dia de trabalho sem justificativa, que criaram a filha com disciplina e amor, que foram fiéis à esposa durante 27 anos de casamento, que pagavam todas as contas em dia, que iam à missa todo domingo, que ajudavam os vizinhos quando possível, enfim, um homem justo como tantos outros homens justos que vivem suas vidas pequenas e honestas, sem nunca imaginarem que a tragédia pode bater à porta a qualquer momento. Sebastião era casado com Aparecida, uma professora primária de sorriso doce e mãos ásperas de tanto escrever no quadro negro. Uma mulher simples que fazia da casa um lar, que costurava as próprias roupas, que cultivava um jardim de rosas no quintal, que cantava enquanto cozinhava, que era amiga de todas as vizinhas, que participava da pastoral da igreja, que via o bem em todo mundo. E tinha Júlia, a filha única, 15 anos, uma menina linda de olhos verdes e cabelos cacheados, estudiosa, sonhadora, que queria ser médica, que estava no 1º ano do ensino médio, que tinha um namoradinho de mãos dadas no portão da escola,
que ainda pedia colo do pai quando via filme triste, que deixava bilhetinhos carinhosos no espelho do banheiro. Esta era a vida de Sebastião, uma vida tão normal que chegava a ser invisível, tão previsível que parecia eterna, tão estável que ninguém imaginaria que pudesse acabar de uma hora para outra. Mas a felicidade, meus ouvintes, a felicidade é uma construção frágil como castelo de areia na beira do mar, e basta uma onda para destruir tudo, basta um segundo de distração para transformar uma vida inteira em cinzas. Sebastião era aquele tipo de homem que sempre fez tudo certo, que seguiu todas as regras, que acreditou que se fosse honesto e trabalhador, estaria protegido das desgraças da vida. Mas ele estava prestes a aprender a lição mais cruel que existe, que não importa quão bom você seja, não importa quantas orações você faça, não importa quantas regras você siga, a tragédia pode chegar sem avisar, sem pedir licença, sem dar chance de defesa. Era uma sexta-feira de março, uma tarde comum como todas as outras. Sebastião havia saído do trabalho às 6, pegou o carro velho, mas bem cuidado, aquele Chevette branco que já tinha 15 anos, mas ainda rodava direitinho, e foi buscar Aparecida e Júlia na casa da sogra, onde elas tinham passado o dia ajudando a preparar um aniversário. O céu estava carregado, aquelas nuvens escuras que anunciam tempestade. E Sebastião até comentou com a esposa que talvez fosse melhor ficarem mais um pouco e esperar a chuva passar. Mas Júlia tinha prova na segunda-feira e queria chegar cedo para estudar. Então, Aparecida disse que não se preocupasse, que era só meia hora de caminho, que chegariam em casa antes do temporal. Sebastião ligou o carro. Aparecida sentou no banco do passageiro. Júlia foi atrás com o fone de ouvido, escutando aquelas músicas que adolescente gosta, e eles seguiram pela avenida principal na direção de casa, conversando sobre bobagens, sobre o bolo que a sogra tinha feito, sobre a prova de matemática da Júlia, sobre o programa de domingo. Quando estavam a uns 10 minutos de casa, a chuva começou, daquelas chuvas de março que caem de repente e transformam a rua em rio, pingos grossos que martelavam no teto do carro, o vidro embaçava por dentro, a visibilidade ficou horrível e Sebastião reduziu a velocidade. Ligou o limpador no máximo, acendeu o farol, segurou firme o volante. Aparecida segurava a mão dele, dizia para ter calma que estava tudo bem. E Júlia nem percebia nada porque estava distraída com a música. Foi numa curva simples, uma curva que Sebastião tinha feito 1000 vezes, que de repente ele pisou no freio para desviar de um cachorro que atravessou correndo. Mas o freio não respondeu, o pedal afundou até o chão. Mas o carro não parou, continuou deslizando na pista molhada. Sebastião tentou controlar, mas era tarde demais. O carro derrapou para a esquerda, bateu no meio-fio, capotou 2 vezes e parou de cabeça para baixo num barranco. O silêncio que veio depois foi o pior de todos. Aquele silêncio de vidro quebrado e metal amassado. Aquele silêncio onde não se ouve respiração nenhuma. Sebastião acordou pendurado pelo cinto de segurança, sangrando na testa, a vista embaçada, e a primeira coisa que fez foi chamar pela esposa: Cida, Cida, você está bem? Mas não houve resposta. Ele virou a cabeça e viu Aparecida imóvel no banco ao lado, os olhos abertos, mas vazios, um filete de sangue escorrendo da boca. E então ele lembrou da filha. Virou para trás, gemendo de dor, e viu Júlia jogada no banco de trás, o pescoço numa angulação impossível, o fone de ouvido ainda no ouvido. Sebastião gritou até a garganta arder, até os vizinhos virem correndo, até a ambulância chegar. Mas quando os paramédicos abriram as portas do carro, eles apenas balançaram a cabeça. Foram óbito na hora, Senhor. Não teve o que fazer, foi instantâneo, elas não sofreram. Mas Sebastião sofreu cada segundo desde aquele momento, porque ele estava dirigindo, ele que pisou no freio, ele que não conseguiu evitar,
Ele que sobreviveu enquanto elas morreram. E essa culpa monstruosa, começou a devorar ele por dentro desde o instante em que desceu daquela ambulância, sem um arranhão grave, enquanto sua esposa e sua filha seguiam em sacos pretos para o IML. Os 3 meses que se seguiram foram um borrão de dor e destruição. Sebastião viveu aquele período como um fantasma andando entre os vivos. Foi ao velório das 2 de uma vez só. 2 caixões lado a lado na igreja lotada de gente chorando. Ele ficou ali parado, sem conseguir chorar, apenas olhando aqueles 2 rostos pálidos e arrumados. Sua esposa com o vestido azul que ela tanto gostava, sua filha com o uniforme da escola, porque era assim que ela passava a maior parte do tempo. Sebastião não conseguia processar que nunca mais veria o sorriso de Aparecida pela manhã. Nunca mais ouviria Júlia reclamando do dever de casa. Nunca mais sentiria o cheiro do café que a esposa fazia todo dia às 6 da manhã. Nunca mais ajudaria a filha com as tarefas de matemática na mesa da cozinha. Enterrou as 2 num jazigo simples que comprou com o dinheiro do fundo de garantia. E depois daquele dia, Sebastião simplesmente desligou do mundo. Parou de ir trabalhar, parou de atender telefone, parou de abrir a porta quando alguém batia. Ficava deitado no sofá olhando para o teto, sem comer direito, sem tomar banho direito, apenas esperando o tempo passar, esperando a dor diminuir. Mas a dor não diminuía, só crescia, só engolia ele cada vez mais fundo. A empresa mandou carta de demissão por abandono de emprego. Os amigos pararam de ligar depois da 20ª vez que ele não atendeu. A família tentou ajudar, mas Sebastião afastou todo mundo. Dizia que queria ficar sozinho, que não precisava de nada, que estava bem. Mas todo mundo sabia que ele estava mentindo, que ele estava morrendo por dentro, que aquele homem já não era mais o Sebastião que eles conheciam. As contas começaram a acumular. Água, luz, telefone, condomínio, tudo atrasado. Os avisos de corte chegavam um atrás do outro. E Sebastião nem abria os envelopes, deixava tudo empilhado na mesa sem nem olhar. Até que um dia apareceu um oficial de justiça com uma ordem de despejo. O apartamento onde ele morava com a família era alugado. E ele estava com 4 meses de atraso. O dono não teve piedade, queria o imóvel de volta. Deu 15 dias para Sebastião desocupar. Foi nesse momento que Sebastião acordou da letargia. Olhou em volta e percebeu que não tinha mais nada. Não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha razão para continuar. E pela primeira vez, desde o acidente, ele pensou seriamente em acabar com tudo de uma vez, subir no telhado e pular, tomar todos os remédios que tinha guardado, abrir o gás e dormir para sempre. Mas alguma coisa, talvez covardia, talvez um resquício de fé, talvez a voz de Aparecida dizendo que ele era mais forte que isso, fez com que Sebastião escolhesse outra saída. Decidiu vender tudo o que tinha, móveis, eletrodomésticos, roupas, até as joias da esposa e os brinquedos da filha. Juntou um dinheiro miserável, pagou as dívidas mais urgentes, colocou o resto numa mala velha e decidiu ir para o lugar mais distante que conseguisse, o lugar mais esquecido, o lugar onde ninguém o conhecesse, onde ninguém fizesse perguntas, onde ele pudesse simplesmente desaparecer. Foi assim que Sebastião chegou em Santo Antônio do Vale Esquecido, com R$300 no bolso e uma vontade imensa de sumir do mapa. Alugou aquele barraco caindo aos pedaços, entrou naqueles cômodos vazios e frios e pela primeira vez em meses se permitiu chorar, chorar de verdade, soluçar até doer o peito, até não ter mais lágrimas, chorar até adormecer no chão duro com a mala como travesseiro. Sebastião tinha chegado ao fundo do poço, tinha perdido tudo o que tinha valor na vida e agora só queria silêncio, só queria paz, só queria que o tempo passasse rápido até chegar a hora de reencontrar sua esposa e sua filha do outro lado. Na manhã seguinte, Sebastião acordou com o corpo dolorido e a alma ainda
O sol entrava pelas frestas das janelas sem cortina, iluminando a poeira que dançava no ar, e ele ficou ali deitado por um tempo, sem vontade de se levantar, sem vontade de fazer nada, apenas existindo naquele vazio que tinha se tornado sua vida. Mas a fome eventualmente falou mais alto, a barriga roncou depois de quase 24 horas sem comer nada. E Sebastião se arrastou até a cozinha, abriu a mala, pegou um pacote de bolacha que tinha comprado na rodoviária, comeu 3 ou 4 sem nem sentir o gosto e bebeu água da torneira enferrujada usando a mão como colcha. Depois ficou ali parado, olhando aquelas paredes descascadas, pensando no que fazer com o resto da vida dele, ou melhor, com o resto do tempo até a vida acabar. Foi então que ouviu um barulho vindo dos fundos da casa, um choro abafado quase imperceptível, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho, mas não conseguisse segurar completamente. Sebastião gelou, ficou imóvel tentando entender se tinha imaginado aquilo ou se era real. E quando o choro se repetiu, mais alto dessa vez, ele sentiu o coração disparar, uma mistura de medo e confusão. Tinha alguém ali dentro, alguém que não deveria estar ali. Ele caminhou devagar até o corredor estreito, passou pela porta do quarto onde tinha dormido e parou em frente à última porta, aquela que ele nem tinha tentado abrir ainda, porque achou que fosse um depósito, um quartinho de entulho sem importância. O choro vinha de dentro daquele cômodo, agora não tinha mais dúvida. Sebastião respirou fundo, segurou a maçaneta velha que estava meio solta, girou devagar, empurrou a porta que rangeu horrível nos gonzos enferrujados, e o que ele viu do outro lado fez seu corpo inteiro travar. Ali, encolhida no canto do quartinho vazio, sentada no chão sujo sobre um cobertor fino, estava uma jovem magra demais, com olhos fundos e assustados, cabelos pretos desgrenhados caindo no rosto, e no colo dela, um em cada braço, 2 bebês pequenininhos, não deviam ter mais que 3 ou 4 meses, embrulhados em panos velhos, um deles choramingando baixinho. A jovem olhou para Sebastião com um terror absoluto nos olhos, apertou os bebês contra o peito como se quisesse protegê-los, e quando abriu a boca para falar, a voz saiu trêmula, quebrada, desesperada. "Por favor", ela disse, "por favor, não me entregue. Ele vai me matar. Ele disse que vai me matar e matar eles também. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho ninguém, por favor." Sebastião ficou ali parado na porta, sem saber o que fazer, sem entender direito o que estava acontecendo, quem era aquela menina, quem eram aqueles bebês, como eles tinham parado ali, porque ela estava com tanto medo. Ele tentou processar a situação, tentou encaixar as peças, mas nada fazia sentido. Ele tinha alugado aquela casa, tinha a chave, tinha pago. Como podia ter alguém morando ali? A jovem percebeu a confusão dele e começou a explicar entre soluços. Disse que se chamava Marina, que tinha 19 anos, que morava na cidade vizinha, que tinha fugido do namorado há 2 semanas, porque ele batia nela todo dia, porque ele ameaçou jogar os gêmeos no rio, porque ela tinha medo de dormir e não acordar mais, porque a última vez ele tinha quebrado 2 costelas dela e ela passou 3 dias sem conseguir respirar direito. Marina disse que uma conhecida tinha comentado sobre aquele barraco abandonado, que ninguém morava ali há anos, que ela podia se esconder lá por uns tempos até juntar dinheiro e ir embora para bem longe. Ela tinha entrado pela janela dos fundos que estava quebrada, tinha improvisado um cantinho com o pouco que conseguiu trazer, algumas fraldas, um cobertor, uma mamadeira, e estava se virando como dava. Pegava água da torneira, comia o que conseguia comprar com as moedas que tinha juntado e rezava para ninguém descobrir. Sebastião ouviu tudo aquilo em silêncio, viu o desespero genuíno nos olhos daquela menina. Viu os 2 bebês inocentes que não tinham culpa de nada e sentiu um aperto no peito, uma dor diferente da dor que ele carregava, uma dor que não era dele, mas que de alguma forma também era.
E a primeira coisa que passou pela cabeça de Sebastião foi expulsar aquela menina dali, dizer que ele tinha pago pela casa, que ela não podia ficar, que ele vinha justamente em busca de paz e silêncio e não de mais problemas. Mas quando ele abriu a boca para falar isso, quando olhou de novo para aqueles olhos assustados, algo dentro dele travou e as palavras não saíram. Sebastião ficou ali parado na porta do quartinho durante longos segundos que pareceram minutos. O silêncio pesado sendo quebrado apenas pelo choro fraco de um dos bebês, e Marina o observava com aquele olhar de animal encurralado, esperando a sentença, esperando ser expulsa para a morte que a aguardava lá fora. E Sebastião sentiu uma raiva crescer dentro dele, não raiva da menina, mas raiva da situação, raiva do destino que parecia se divertir em complicar ainda mais uma vida que já estava destruída. Ele tinha vindo para aquele lugar justamente para fugir de tudo e de todos, para não ter que lidar com pessoas, com problemas, com responsabilidades. E agora ali estava ele, diante de uma situação impossível, diante de uma escolha que ele não queria fazer. Ele se virou sem dizer nada, saiu do quartinho, deixou a porta entreaberta e foi para a cozinha. Ficou ali respirando fundo, tentando pensar com clareza, tentando decidir o que fazer. A parte racional da cabeça dele dizia para ir até a mercearia, usar o telefone público, ligar para a polícia ou para o conselho tutelar, deixar que as autoridades resolvessem aquela situação, afinal, não era problema dele. Ele não conhecia aquela menina, não tinha nenhuma obrigação com ela. Mas outra parte dele, uma parte que ele pensava que tivesse morrido junto com Aparecida e Júlia, sussurrava que não era tão simples assim, que se ele expulsasse Marina, ela voltaria direto para o homem que a espancava, que aqueles bebês poderiam acabar mortos, que ele teria mais 2 ou 3 mortes na consciência para somar com as 2 que já carregava. Sebastião passou a mão no rosto, sentou na beirada da pia velha e pela primeira vez em meses pensou em outra coisa que não fosse sua própria dor. Ele lembrou de Júlia, lembrou de como ela ficava indignada quando via notícia de violência contra a mulher na televisão. Lembrou de como ela dizia que quando crescesse ia trabalhar numa ONG para ajudar meninas em situação de risco. Lembrou do olhar determinado dela quando falava sobre justiça e proteção. E lembrou também de Aparecida, de como ela sempre foi aquela pessoa que ajudava todo mundo, que levava comida para a vizinha doente, que pagava remédio para o mendigo da esquina, que abria a porta de casa para quem precisasse de um colo ou de um conselho. O que elas fariam nessa situação, Sebastião pensou? O que elas diriam se estivessem aqui agora? E ele sabia exatamente a resposta. Sabia que Aparecida abraçaria aquela menina e diria que tudo ia ficar bem. Sabia que Júlia ficaria indignada com a ideia de entregar Marina de volta para o agressor. Mas Sebastião também sabia que ele não era forte como elas, que ele não tinha mais energia para salvar ninguém porque mal conseguia se salvar, que ele era só um homem quebrado querendo morrer em paz. Ele ficou ali naquela encruzilhada mental por quase 1 hora, até que ouviu passos leves e se virou para ver Marina parada na porta da cozinha, ainda com os 2 bebês no colo, agora os 2 dormindo. E ela olhava para ele com uma mistura de medo e esperança. "Desculpa", ela disse baixinho. "Eu vou embora agora. Só me dá meia hora para juntar minhas coisas. Eu prometo que não vou incomodar mais." E foi naquele momento, vendo aquela menina derrotada se preparar para voltar para o inferno, que Sebastião finalmente abriu a boca e disse: "Fica." Marina arregalou os olhos sem entender, achou que tinha escutado errado, e Sebastião repetiu: "Você pode ficar, pelo menos por enquanto, até a gente ver o que fazer." As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Marina. Ela tentou agradecer, mas Sebastião levantou a mão e disse: "Não precisa agradecer, só não faça barulho e não traga problema para cá. Eu não quero confusão."
Marina assentiu freneticamente. Prometeu que seria invisível, que ele nem ia perceber que ela estava ali. E voltou correndo para o quartinho com os bebês antes que ele mudasse de ideia. Sebastião ficou sozinho na cozinha de novo, olhando para as próprias mãos, se perguntando o que diabos ele tinha acabado de fazer. Mas antes que pudesse se arrepender, antes que pudesse voltar atrás, a vida tratou de complicar tudo ainda mais. Porque no segundo dia, quando Sebastião foi até a mercearia comprar pão e café, o dono do estabelecimento, seu Mário, um homem gordo de bigode grisalho, perguntou se ele não tinha visto uma moça nova por ali. Uma tal de Marina disse que tinha um sujeito procurando por ela, um tal de Rogério, que estava parando em cada casa da vila, perguntando se alguém tinha visto a namorada dele, que tinha fugido com os filhos. E Sebastião sentiu o sangue gelar, porque ele sabia, naquele instante, ele sabia que o perigo tinha chegado, que o silêncio que ele tanto queria estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Sebastião voltou para casa com as compras e o coração disparado, trancou a porta com cuidado e foi direto ao quartinho onde Marina estava sentada, amamentando um dos gêmeos, e quando ela viu a expressão no rosto dele, já entendeu que algo estava errado. "Ele está aqui, não está?" ela sussurrou, e Sebastião confirmou com um gesto de cabeça. Disse que um homem estava procurando por ela na vila, perguntando de porta em porta, e que era questão de tempo até ele chegar naquele barraco. Marina ficou pálida, começou a tremer, apertou o bebê contra o peito com tanta força que o pequenininho começou a chorar. E ela disse que precisava ir embora imediatamente, que não podia colocar Sebastião em risco, que Rogério era capaz de qualquer coisa quando ficava com raiva. Mas Sebastião, para surpresa dele mesmo, disse que ela não ia a lugar nenhum, que eles iam resolver aquilo de outro jeito. E foi naquele momento, naquela decisão tomada sem pensar muito, que algo mudou dentro de Sebastião, como se uma chave tivesse girado, como se uma parte dele que estava morta há meses tivesse acordado de repente. Ele olhou para Marina e para os 2 bebês, e pela primeira vez desde o acidente, sentiu algo além de dor e culpa, sentiu uma raiva limpa, uma indignação clara, um propósito que ele pensava ter perdido para sempre. Sebastião lembrou do velório de Aparecida e Júlia, lembrou de estar ali parado entre os 2 caixões enquanto o padre falava sobre a vida eterna e o amor de Deus. E lembrou de fazer uma promessa silenciosa, uma promessa que ele nunca tinha contado para ninguém, de que se ele sobrevivesse àquela dor, se ele conseguisse continuar vivendo depois daquilo, ele nunca mais deixaria alguém sofrer sozinho. Nunca mais viraria as costas para quem precisasse de ajuda, porque ele sabia o que era a solidão da dor, sabia o que era não ter ninguém para segurar a mão quando tudo desaba. E agora ali estava a oportunidade de cumprir aquela promessa. Ali estava Marina e seus 2 bebês precisando de alguém que fosse forte o suficiente para enfrentar o que ela não conseguia enfrentar sozinha. Sebastião disse para Marina ficar escondida, não sair do quartinho por nada. E ele saiu para a rua, caminhou até a mercearia de novo. E quando chegou lá, viu um homem jovem conversando com seu Mário, um sujeito alto e forte, tatuagens nos braços, boné virado para trás, aquele jeito de quem está sempre procurando briga. Sebastião se aproximou devagar e perguntou se ele era o tal Rogério que estava procurando pela namorada. O rapaz se virou com um sorriso torto e disse que sim, que estava procurando pela Marina, que ela tinha fugido com os filhos dele e ele só queria conversar, só queria que ela voltasse para casa. Mas Sebastião viu o jeito como ele falava, viu a violência mal disfarçada no olhar, viu as marcas nos nós dos dedos de quem bate em gente, e em vez de ter medo, Sebastião sentiu aquela raiva crescer ainda mais.
Ele olhou nos olhos de Rogério e disse: se você está procurando a Marina, pode parar de procurar, porque ela está comigo agora. Ela e as crianças estão sob minha proteção. E se você chegar perto dela de novo, eu vou direto na delegacia da cidade vizinha fazer um boletim de ocorrência por violência doméstica, ameaça e tentativa de homicídio. Rogério deu uma risada de escárnio e perguntou quem diabos ele pensava que era, mas Sebastião não desviou o olhar. Disse que tinha todas as provas que precisava, que Marina tinha fotos dos hematomas, tinha testemunhas, tinha tudo documentado, e que se Rogério fosse esperto, ia embora daquela vila e nunca mais voltasse, porque a próxima vez que se vissem seria no tribunal. A risada de Rogério morreu na garganta. Ele deu um passo ameaçador na direção de Sebastião, mas seu Mário, que estava ouvindo tudo, disse que era melhor ele ir embora antes que as coisas ficassem feias, que ali todo mundo conhecia todo mundo e ninguém gostava de homem que bate em mulher. Rogério ficou ali parado medindo Sebastião, tentando decidir se valia a pena arrumar confusão. Mas alguma coisa no olhar daquele homem mais velho, alguma coisa que parecia desprezo pela própria vida e, portanto, coragem irracional, fez Rogério recuar, cuspir no chão e dizer que aquilo não ia ficar assim, que eles ainda iam se ver. Mas ele subiu na moto e foi embora em alta velocidade, levantando poeira. Sebastião ficou ali parado até a moto sumir na curva da estrada, e só então percebeu que estava tremendo, não de medo, mas de adrenalina, de uma energia que ele não sentia há meses, como se tivesse acabado de acordar de um sono muito longo. Ele voltou para casa, entrou no quartinho onde Marina ainda estava escondida e disse que podia relaxar, que Rogério tinha ido embora e não ia voltar tão cedo. Marina olhou para ele como se estivesse vendo um santo. Caiu de joelhos ainda com os bebês nos braços e começou a chorar, repetindo obrigada, obrigada, obrigada. E Sebastião, pela primeira vez desde que enterrou a esposa e a filha, sentiu que talvez ainda houvesse um motivo para ele continuar respirando. Os dias que se seguiram foram estranhos para Sebastião. Acostumado com o silêncio absoluto da solidão, agora tinha o choro dos bebês acordando ele de madrugada. Tinha o barulho de Marina lavando fraldas no tanque de cimento do quintal. Tinha o som de panelas na cozinha quando ela preparava comida com o pouco que tinha. No começo, ele ficava irritado. Queria gritar para todo mundo calar a boca. Queria voltar para aquele vazio onde não precisava sentir nada. Mas aos poucos, muito aos poucos, Sebastião percebeu que o barulho estava preenchendo os espaços vazios que a morte tinha deixado, que o choro dos bebês estava abafando o choro fantasma de Júlia, que ele ouvia toda noite, que a presença de Marina estava ocupando o lugar vazio que a Aparecida tinha deixado na casa. Sebastião começou a estabelecer uma rotina de novo. Acordava cedo, ia até a mercearia comprar mantimentos, voltava e deixava as coisas na cozinha sem dizer muita coisa. Marina agradecia sempre, tentava conversar, mas ele respondia com monossílabos, ainda mantendo aquela parede entre eles. Mas as paredes, por mais altas que sejam, começam a rachar quando a convivência é inevitável. E foi num desses dias que Marina perguntou por que ele tinha vindo morar naquele lugar esquecido. E Sebastião, sem saber bem porquê, contou a história toda, falou do acidente, da morte da esposa e da filha, da culpa que não parava de crescer, da vontade de sumir do mundo. E Marina, com aquela sabedoria simples de quem já sofreu demais para a pouca idade que tinha, disse que ela entendia, que ela também se culpava por não ter saído da casa de Rogério antes, por ter deixado os bebês passarem os primeiros meses de vida num ambiente de violência, por não ter sido forte o suficiente para protegê-los sozinha.
E de alguma forma, naquela troca de dores, naquela confissão mútua de falhas e arrependimentos, nasceu entre eles uma conexão, não romântica, não familiar no sentido tradicional, mas algo parecido com sobreviventes de um mesmo naufrágio que se encontram na mesma ilha deserta. Sebastião começou a passar mais tempo com os gêmeos, no começo só olhando de longe, depois pegando um no colo quando Marina precisava fazer alguma coisa, e eventualmente aprendendo a trocar fralda, a preparar mamadeira, a acalmar o choro com aquele balanço suave que todo bebê gosta. E cada vez que segurava aquelas criaturinhas pequenas e frágeis, Sebastião sentia uma pontada no coração, lembrando de quando Júlia era bebê, lembrando de como ele acordava de madrugada para ajudar a Aparecida, lembrando de como era bom sentir aquele peso pequeno e quente no colo, aquela dependência total que ao mesmo tempo assustava e encantava. Marina percebeu que Sebastião estava mudando, que aquele homem que parecia uma casca vazia estava aos poucos voltando a ter cor, a ter vida, e ela decidiu dar um passo ousado, sugeriu que eles precisavam de uma história para contar na vila, porque gente pequena fala muito e logo alguém ia começar a fazer perguntas sobre quem eram eles, qual era a relação, de onde tinham vindo. E foi Marina quem teve a ideia. Disse que podiam se passar por família, que Sebastião podia ser apresentado como o avô dos bebês, que ela era a neta que tinha ficado viúva jovem e voltou para morar com o avô. E Sebastião, depois de hesitar, concordou, porque fazia sentido, porque ninguém questionaria, porque na verdade aquela mentira estava se tornando quase verdade. Eles registraram a história na vila. Seu Mário foi o primeiro a saber e espalhou para todo mundo, e as pessoas que no começo olhavam com desconfiança começaram a aceitar aquela pequena família estranha, começaram a cumprimentar na rua, a oferecer roupas de bebê usadas, a perguntar se precisavam de alguma coisa, e Sebastião, que tinha vindo para aquele lugar para morrer sozinho, estava descobrindo que tinha uma família de novo, torta, improvisada, nascida da dor e da necessidade, mas família de qualquer jeito. O tempo passou, meses viraram um ano e Sebastião conseguiu emprego na mercearia do seu Mário. Trabalho simples de organizar estoque e atender os poucos clientes, mas que dava para pagar as contas e comprar comida. Marina começou a estudar à noite, fazia curso supletivo na cidade vizinha, queria terminar o ensino médio e depois fazer técnico de enfermagem, queria ter uma profissão, queria poder sustentar os filhos sem depender de ninguém. Os gêmeos, Lucas e Leonardo, cresceram saudáveis e barulhentos, enchendo aquele barraco velho com risadas e brincadeiras, transformando cada cômodo num universo de descobertas. E Sebastião, que agora era chamado de vovô por todo mundo, se pegava sorrindo de verdade pela primeira vez em anos, se pegava planejando o futuro de novo, pensando em consertar o telhado antes da próxima chuva, em plantar uma horta no quintal, em comprar brinquedos melhores para as crianças. 3 anos depois daquela chegada trágica em Santo Antônio do Vale Esquecido, Sebastião estava sentado na varanda do barraco, numa tarde de domingo, os 2 meninos brincando no chão de terra com carrinhos de madeira que ele tinha feito, Marina estendendo roupa no varal, cantando baixinho, e ele olhou para aquela cena e pensou em Aparecida e Júlia. Pensou em como elas ficariam felizes vendo ele ali, vivo de novo, útil de novo, amado de novo. A culpa ainda estava lá, sempre estaria, mas agora ela dividia espaço com algo mais forte, com gratidão, com propósito, com amor. E assim chegamos ao final desta história, meus queridos ouvintes, ao final desta jornada de dor e redenção, de morte e renascimento. E é hora de refletirmos juntos sobre as lições que o destino de Sebastião tem para nos ensinar. Porque não é à toa que eu conto essas histórias. Não é por acaso que você está aqui me escutando neste exato momento. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. E talvez esta história tenha chegado até você
justamente porque você precisa ouvir o que ela tem a dizer. Sebastião queria silêncio, queria um lugar vazio onde pudesse desaparecer devagar, onde pudesse morrer sem incomodar ninguém. Ele acreditava que o silêncio era o que ele precisava, que o isolamento era a cura para a dor que ele carregava. Mas Deus, meus amigos, Deus tem planos que nós não entendemos. Deus escreve certo por linhas tortas, e às vezes Ele nos leva exatamente para o lugar que não queremos ir, porque é lá que precisamos estar. Ele nos coloca em situações que parecem impossíveis, porque é através dessas situações que nós crescemos, que nós nos transformamos, que nós descobrimos quem realmente somos. Sebastião buscava silêncio, mas encontrou barulho, buscava solidão, mas encontrou família, buscava morte, mas encontrou vida. E essa é a primeira grande lição desta história, que nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos, que nem sempre nossos planos são os melhores planos, que às vezes precisamos confiar no caminho mesmo quando não entendemos para onde ele está nos levando. Sebastião carregava uma culpa monstruosa. Ele acreditava que tinha matado a esposa e a filha, que não merecia perdão, que não merecia continuar vivendo. E essa culpa estava o devorando por dentro, estava o matando devagar. Mas quando ele encontrou Marina e aqueles 2 bebês, quando ele foi forçado a sair de si mesmo e olhar para o sofrimento de outra pessoa, foi aí que começou a cura. Foi aí que a culpa começou a perder força. Porque a segunda grande lição desta história é que quando ajudamos o próximo, quando tiramos o foco da nossa própria dor e olhamos para a dor do outro, nós nos salvamos, nós encontramos um propósito maior, nós descobrimos que ainda há razão para continuarmos aqui. Sebastião não salvou Marina, foi Marina quem salvou Sebastião. Aqueles 2 bebês não foram um fardo, foram a bênção que ele não sabia que precisava, porque a terceira grande lição é que as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de problemas, vêm embrulhadas em dificuldades, vêm escondidas atrás de situações que nós queremos evitar. E se nós fugirmos, se nós virarmos as costas, nós vamos perder a oportunidade de transformação que estava sendo oferecida. E tem ainda uma lição mais profunda aqui, que é sobre família, sobre o que realmente significa ser família. Porque Sebastião, Marina e aqueles 2 bebês não tinham sangue em comum, não tinham sobrenome em comum, não tinham passado em comum, mas eles se tornaram família da forma mais verdadeira possível, através do amor, através do cuidado, através da escolha diária de ficarem juntos, de se protegerem, de construírem algo novo sobre as ruínas do que foi destruído. Família não é só quem nasce com você. Família é quem escolhe ficar com você, quem te abraça quando você está quebrado, quem não te abandona quando você não tem mais nada a oferecer. E essa é uma lição que muita gente precisa aprender, que laços de sangue não são mais importantes que laços de amor. Sebastião pensava que ia morrer naquele barraco esquecido, mas o que morreu foi o velho Sebastião, aquele homem que só sabia seguir regras e cumprir rotinas. E o que nasceu foi um novo Sebastião, um homem que aprendeu que vida não é sobre ter tudo sob controle. Vida é sobre abraçar o caos, é sobre aceitar o inesperado, é sobre encontrar beleza nos escombros. E agora eu te pergunto, você que está me ouvindo, você que chegou até o final desta história, o que você está fazendo com a sua dor? Você está se isolando como Sebastião tentou se isolar. Você está deixando a culpa te devorar. Você está fugindo das oportunidades de ajudar os outros porque está muito focado nos seus próprios problemas. Ou você está disposto a abrir aquela porta, a olhar para quem está precisando de você, a transformar sua dor em propósito, seu sofrimento em serviço. Porque a vida, meus amigos, a vida vai bater na nossa porta de qualquer jeito,
Vai trazer situações que nós não pedimos, problemas que nós não queremos, dores que nós não merecemos, mas cabe a nós decidir o que fazer com isso. Cabe a nós escolher entre o silêncio da morte ou o barulho da vida. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu um pedacinho da sua própria jornada aqui, deixe seu like agora. Mostre que você faz parte desta comunidade de almas que acreditam na redenção, que acreditam nas segundas chances, que acreditam que nunca é tarde demais para recomeçar. Se inscreva no canal para receber mais histórias como esta toda semana. Histórias que vão te fazer pensar, que vão te fazer sentir, que vão te lembrar de que você não está sozinho nesta caminhada. E me conta nos comentários qual foi a lição que mais tocou você nesta história. Já aconteceu algo parecido na sua vida? Você já foi um Sebastião buscando silêncio ou uma Marina precisando de ajuda? Eu quero saber, porque suas histórias importam, sua vida importa. E juntos nós somos mais fortes. Na próxima semana eu volto com mais uma história verdadeira de redenção e lições de vida. Uma história que vai mexer com você, que vai te fazer repensar suas escolhas. Então não perca. Ative o sininho das notificações e nos vemos em breve. Até lá, lembre-se sempre, o silêncio que você busca pode ser o vazio que vai te destruir. Mas o barulho que você tenta evitar pode ser a vida te chamando de volta. Pode ser Deus te dando uma nova chance, uma nova missão, um novo motivo para acordar todo dia e dizer: valeu a pena ter sobrevivido, valeu a pena ter continuado, valeu a pena ter aberto aquela porta.